todos, eu sou o professor Cristiano e hoje nós vamos fazer a introdução da semana 1 do PET 2 de 2021 do segundo ano. Então, conteúdos relacionados, sequências numéricas e função do primeiro grau. Primeiro, vamos lá, sequências e progressões, PA. Então, pessoal, sequências e progressão aritmética. Quando listamos números tais como 2, 5, 8, 11, 14, reticências, estamos falando de sequências numéricas. Essas sequências podem ser finitas ou infinitas. Uma sequência finita possui um início, mas não tem fim, ou seja, possui infinitos termos. Já uma sequência finita possui o primeiro e o último termo. Então, simplificando, uma sequência infinita é aquela que não tem fim. Sempre vai vir representada por essas reticências aqui, ó. Essas reticências aqui, ó. E a finita que tem fim, tá bom? Por exemplo, sequência dos dias da semana é uma sequência finita. São 7 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sequência infinita. Sequência dos números naturais pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. É uma sequência infinita. As sequências, elas podem ter uma lógica e pode não ter uma lógica. Exemplo, 1, 7, 10, 15, 3, 1. Essa sequência, ela não teve uma lógica, não teve uma sequência lógica. Agora, quando a sequência tem uma sequência lógica, ela pode ser classificada. Então, nós vamos começar pela progressão aritmética. Algumas sequências podem ter padrões de formação, como, por exemplo, as progressões aritméticas. PA, em que cada termo a partir do segundo é obtido do termo anterior somado-lhe um valor constante R, que são chamados de razão da progressão aritmética. Consequentemente, em uma progressão aritmética, a diferença entre um termo e seu antecessor na sequência é um valor constante, igual à razão da PA. Vamos entender um pouquinho mais disso. Nessa primeira sequência aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela é uma PA? Sim, porque ela foi aumentando de 1 em 1. Então, ela teve uma sequência lógica, ela teve uma razão. A razão dela foi 1. Se você subtrair 5 menos 4, dá 1. Se você subtrair 6 menos 5, também dá 1. A mesma coisa acontece na segunda sequência aqui, ó. 35, 40, 45, 50, 55. Está indo de 5 em 5. Então, também é uma sequência. Vamos ver os exemplos aqui embaixo. 25, 32, 39, 46. Observe que está aumentando de 7 em 7. Então, é uma progressão, né, aritmética, ou seja, uma PA, de infinitos termos e de razão 7. Agora, olha como que eu cheguei nesse resultado. Eu peguei 32 menos 25, lá, 32 menos 25, 39 menos 32, 46 menos 39. Tudo deu 7. O primeiro termo, A1, é igual a 25 e a quantidade de termos é infinita. Dando sequência, agora vamos para o exemplo 2. 88, 77, 66, 55, 44. Observe que é uma PA, de finitos termos. Por que finitos? Porque não tem reticências agora. A razão agora é menos 11. Por que menos 11? Porque vai diminuindo. O seu primeiro termo é 88, o A1 é 88, e seu último termo é 44. No caso, é o A5 aqui. E essa sequência possui 5 termos. O N é igual a 5. Observe que as progressões aritméticas podem possuir características diferentes.
Essa diferenciação chamamos de classificação. Uma PA pode ser crescente, que é o primeiro exemplo, quando os termos vão aumentando, nesses dois casos aqui, olha. Ou seja, o R é positivo, é maior que zero. Ela pode ser decrescente, quando os termos vão diminuindo. A razão dela vai ser negativa. Observe que aqui menos 1, menos 5 diminuiu, porque o menos 5 é menor que menos 1. Depois menos 9, menos 13. Aqui também, ó, 100, 90, 80, 70, 60. Também vai diminuindo. Ela pode ser também constante, quando os valores não se alteram. Toda PA que é constante, os valores são todos iguais. Então, nos dois casos aqui, os valores são iguais. Agora, vamos ver um exemplo prático. Observe a seguinte situação. Em um supermercado... Perdão, que eu pulei demais. Em um supermercado, foi feita uma torre cônica. O que é uma torre cônica? É uma torre em que vai diminuindo o valor, tipo uma pirâmide. Com latas de pêssego em cada. Para fazer esta torre, um dos funcionários fez uma base com 19 latas e na camada superior colocou 16 latas. E assim por diante, até chegar no topo com apenas uma. Nesta situação, pede-se descreva a quantidade de camadas e a quantidade de latas de cada uma das camadas. Então, vamos lá. Primeiramente, devemos identificar o valor da razão, que é o R, da PA. Para isso, basta subtrair 16 menos 19. Porque como a primeira foi 19 e a segunda foi 16, então os valores estão diminuindo. Então, tem que pegar 16 menos 19. Eu achei menos 3, logo a razão é menos 3. Então, a primeira camada vai ser 19. A segunda, 16. A terceira, 13. 10, 7, 4 e, por último, 1, que é a sétima camada. Observe que foi diminuindo de 3 em 3. Então, temos 7 camadas, ou seja, 7 termos. E a sequência é 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1. PA finita e decrescente. Agora, exemplo. Determine a quantidade de latas que ele usaria para aumentar 3 camadas na parte inferior da torre. Então, pessoal, se eu quero aumentar na parte de baixo da torre, então eu vou acrescentar latas. Para isso, basta aumentarmos 3 unidades em cada camada inferior. Então, fica 19 mais 3, que é igual a 22. 22 mais 3, que é igual a 25. E 25 mais 3, que é igual a 28. Assim, o funcionário precisaria começar a torre com 28 latas e precisaria de mais 75 latas ao todo. Termo geral de uma PA. Podemos também determinar um termo qualquer de uma PA por meio de uma forma. Observe abaixo os seus elementos. Então, uma forma é essa aqui, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão, R. Então, AN vai ser o termo geral, né? O último termo ou um termo qualquer. O A1 vai ser sempre o primeiro termo. E N é o número de termos dessa PA. E R é a razão da PA. Por meio dessa fórmula, podemos determinar um termo qualquer. O primeiro termo, o número de termos, ou até mesmo a razão da PA. Acompanhe o exemplo abaixo. João está juntando moedas de 5 centavos e colocando em um cofrinho de porquinho. No primeiro dia, ele colocou 5 moedas. No segundo, 7. No terceiro, 9 moedas. E assim por diante, claro, né? Seguindo esse mesmo padrão,
quantas moedas ele colocará no 35º dia. Então, primeiro vamos tirar os dados. O AN ou A35 é o que eu estou querendo saber, o 35º dia. O A1 é o primeiro dia, é o 5. O N é o 35. Por que 35? Porque foram 35 dias. E a razão, como ele colocou o 5, depois colocou o 7, foi aumentando de 2 em 2. Nós poderíamos também, para facilitar, montar a PA. Assim, olha. Presta bem atenção. Eu poderia escrever assim, 5,7,9,11, e assim por diante, ó. Eu não sei. Eu só sei que essa PA vai ter 35 números. Então, vamos calcular. A fórmula é essa daqui. A N é igual a 1 mais N menos 1 que multiplica R. Poderia continuar com a N aqui ou A35. O A1 é 5. O N é 35. Aqui tem o menos 1. E a razão vale 2. Então, A35 é igual a 5. Olha, 35 menos 1 é 34. 34 vezes 2, que não foi feito aqui não. 5 mais 34, para não fazer direto, tá, pessoal? 34 vezes 2, tá bom? A 35 é igual. Então, pessoal, aí eu não fiz direto. Lembrando que a gente vai fazer sempre a multiplicação primeiro. Então, 5 mais 68 é igual a 73. Ou seja, nesse 35º dia, ele terá colocado 73 centavos. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Essa é a introdução da semana 1 do PET 2. Quem puder, dê um like lá, se inscreva no canal.